Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, se cuidando, vai esteja tudo bem com vocês. Na última aula a gente começou a falar sobre o sistema cardiovascular, ou o que era também chamado, algumas pessoas ainda chamam do sistema circulatório, que justamente uma das principais funções do sistema cardiovascular é justamente o transporte de substâncias pelo nosso corpo, né? Então, transporte de oxigênio, né, dos gases da respiração, né, oxigênio, gás carbônico, transporte de hormônios, transporte de nutrientes, transporte de tudo. Então, o transporte de substâncias no nosso corpo ele vai ocorrer justamente através do sistema cardiovascular, né? Ou seja, através desse sistema, né, dessa circulação do nosso corpo. E aí vamos separar o estudo do sistema cardiovascular, separei em três partes. Né? No vascular, né, do cardiovascular, que são os vasos sanguíneos, que a gente viu na aula passada. Né? Então a gente viu lá os três tipos de vasos sanguíneos, né? Vimos as artérias, que são aqueles vasos sanguíneos mais robustos, né? De paredes mais espessas né? que transportam o sangue rico em oxigênio, que são mais espessas porque elas levam o sangue do coração para todas as partes do corpo, né? E elas levam esse sangue rico em oxigênio, né? Com exceção da artéria pulmonar, que leva o sangue do coração para os pulmões e leva sangue com gás carbônico. E são e o sangue que é transportado nessas artérias a gente chama de sangue arterial, né? Que é o sangue que circula nas artérias. Vimos as veias, né? Que são meio que o inverso das artérias, né? Elas são vasos que têm paredes mais finas, já que a pressão interna nas veias é bem menor. Elas levam o sangue do corpo de volta para o coração. Elas, com uma diferença, além de ter essas paredes finas que as diferenciam das artérias, elas apresentam aquelas válvulas, né, dentro delas que impedem que o sangue regresse, né? Ou seja, para que o sangue sempre siga o mesmo caminho no sentido de voltar para o coração. E às vezes elas transportam o sangue venoso, que geralmente é aquele sangue rico em gás carbônico, né? Ou seja, ela coleta o gás carbônico das células, dos tecidos do corpo e retorna ele para o coração bombear ele de volta para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose. Né? Então, com exceção da veia pulmonar, né, que ao invés de levar sangue com gás carbônico, ela leva sangue com oxigênio para o coração, o restante das veias do nosso corpo transportam sangue venoso rico em gás carbônico. E o outro tipo de vaso sanguíneo que a gente viu eram os capilares. Né? Os capilares são aqueles vasos que são bem fininhos, né? Dentro do terreno de cabelo, né? Bem fininho, terreno de cabelo, e eles vão levar o sangue, né? E consequentemente as substâncias transportadas no sangue para dentro dos vasos ou para dentro dos tecidos, até as células, por onde as artérias e veias não conseguem entrar, porque são vasos mais robustos, né? São vasos maiores. Então, os capilares vão servir, né, para poder levar as substâncias transportadas no sangue para os tecidos, né, para irrigar os tecidos, e eles também, os capilares, eles vão fazer as conexões entre as artérias e as veias. Esses são os vasos sanguíneos do nosso corpo, né? Esses são os três tipos de vasos sanguíneos do nosso corpo. Como eu falei para vocês, a circulação no nosso corpo é uma circulação fechada, né? Ou seja, o sangue ele só circula dentro dos vasos sanguíneos. Existem alguns outros animais que a circulação ela é aberta. Né? O sangue circula parte dentro dos vasos sanguíneos e parte fora dos vasos sanguíneos. Né? Isso acontece em alguns animais que a gente tem por aí. Mas nosso caso é fechado, né? Então o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos do nosso corpo. Um outro elemento que compõe o sistema cardiovascular é o sangue, né? Que é esse tecido líquido, né, no nosso corpo, que vai ter o transporte de substâncias, e também no nosso sangue vai ter algumas células que vão fazer algumas funções específicas. O sangue e a parte de circulação a gente vê na próxima aula. Certo? Outro elemento que eu não falei, né, mas que também está dentro da parte do sistema cardiovascular, e quando eu vou falar de circulação eu falo dele também, que é o sistema linfático, que é um sistema que ele vai fazer a drenagem do excesso de líquido que vai ficando se acumulando nos tecidos.
A gente fala isso depois que eu falo de circulação, na próxima aula, eu falo rapidinho sobre o sistema linfático, que é bem curtinho. Na aula de hoje, a gente vai falar da segunda parte do sistema cardiovascular. Na aula passada a gente falou do vascular, na aula de hoje a gente vai falar do cardio. Ou seja, vamos falar do principal órgão do sistema cardiovascular, que é o coração. Ele que é o órgão que é responsável para que o sangue do nosso corpo ele circule nesses vasos sanguíneos. Ou seja, a partir das pressões exercidas pelo coração, a partir dos movimentos cardíacos, que a gente vai também ver na aula de hoje, o sangue ele consegue circular e ele consegue chegar em todas as partes do nosso corpo e com isso todo o nosso corpo ser irrigado por essas substâncias e a gente conseguir que todas as células do nosso corpo, todos os tecidos do nosso corpo, eles consigam receber todas as substâncias que são necessárias para o seu metabolismo, ou seja, para que ele consiga desempenhar todas as suas funções vitais e fazer com que o nosso corpo funcione. Então vamos lá. Então aqui nós temos o nosso coração, certo? Onde o coração fica? O coração ele fica na nossa região torácica, né, que é a nossa região aqui do peito, né? Como eu falei lá no sistema, quando eu estava falando sobre o sistema respiratório, nosso pulmão esquerdo ele é menor que o direito, justamente por causa da posição do coração. Então o coração fica na porção esquerda da nossa caixa torácica, né? A nossa região torácica, que é a região dos peitos, do peito, né? Ou dos peitos, né? Do peito, né? O peito só, né? São dois peitos. São dois músculos, né? Dois conjuntos de músculos. Então ele fica nessa região torácica do lado esquerdo, próximo ao pulmão esquerdo, por isso que o pulmão esquerdo é menor, porque entre ele e essa região direita do pulmão direito a gente vai ter o coração. Essa região onde o coração fica a gente chama de mediastina, né? Essa região mediana aqui do peito mais voltada para o lado esquerdo. Então é aí que fica localizado o nosso coração, só tem um coração. Certa vez alguém me perguntou quantos corações a galinha tinha, né? Porque no churrasco come vários corações de galinha. Eu falei, não, a galinha como a gente só tem um coração. A pessoa ficou impressionada, falou, porque ela comeu, tipo, sei lá, 15 corações de galinha e ela se deu conta que eram 15 galinhas que tinham morrido para ela comer aqueles 15 corações, né? Ela achou que, quando era pequenininho, ela achou que tinha vários corações, uma galinha tinha vários corações. Mas como a galinha só tem um coração. Porque às vezes quem já viu o coração de galinha cru, ele é maiorzinho, né? Que às vezes quando coloca no fogo ele perde água, aí ele encolhe, né? Mas o coração de galinha é um bom... um coração de galinha ele é um bom modelo de estudo para o coração da gente. Porque o coração das aves e o coração dos mamíferos, ele é praticamente igual às suas estruturas. Óbvio que diferente de tamanho, né? Mas ele é praticamente igual às suas estruturas. Ele tem todas as estruturas que o coração dos mamíferos. Uma diferença fundamental entre o coração das aves e o coração dos mamíferos é para onde a veia aorta, ou a artéria aorta, ela se desloca, né? Enquanto a artéria aorta dos mamíferos ela vai para a esquerda, lembre lá, né? Vocês estão olhando para a tela em vez dela ir para a direita, né? Mas lembre que o coração está virado para você, né? Então a sua análise anatômica, a sua direita é a esquerda da estrutura, como vocês podem ver, certo? Então a aorta da gente, dos mamíferos, ela vai para a esquerda e a aorta das aves ela vai para a direita. Essa é uma diferença, assim, o resto é quase a mesma coisa, certo? Mas eu vou falar um pouquinho das partes do coração. O coração ele possui 4 cavidades, certo? Então ele tem 4 cavidades, 4 espaços dentro dele, que são os átrios e os ventrículos, certo? Então a gente tem 2 átrios, 2 ventrículos. Os átrios são os que estão ali em cima, ficam na parte de cima, e os ventrículos são os que ficam nessa parte aqui de baixo do coração. Os átrios são as cavidades por onde o sangue entra no coração. Então quando o sangue chega no coração, o sangue ele sai dos vasos sanguíneos e entra nos átrios, né? Então os átrios são as cavidades que recebem o sangue que vem do corpo. Os ventrículos são as cavidades que vão expelir o sangue do coração para os vasos sanguíneos, né? Então quando os vasos sanguíneos chegam no coração, eles chegam através dos átrios
e eles saem do coração através dos ventrículos, certo? Então a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. Então a gente vai ter um átrio direito e um átrio esquerdo, como vocês estão vendo aí, essa parte de cima, átrio direito e átrio esquerdo. Assim também a gente também tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, certo? Então, átrios são as cavidades que recebem o sangue vindo do corpo, e os ventrículos são a parte do coração que vai lançar o sangue de volta para os vasos sanguíneos para atingir o corpo, certo? Então é por isso que, se vocês observarem aqui essa parte aqui de baixo, onde tem essa parte de rosinha, que são o músculo cardíaco, que eu falo dele daqui a pouco, veja que nos ventrículos eles são muito mais grossos do que nos átrios. Por que nos ventrículos são muito mais grossos? Porque é um músculo que é mais forte, que justamente quando tiver a contração dos ventrículos, ele precisa ter uma força muito grande para poder empurrar o sangue com tamanha pressão, para que o sangue ele consiga chegar em todas as partes do corpo. Ele precisa ser uma musculatura mais desenvolvida, por assim dizer. Então o coração da gente é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Outra coisa que é importante vocês saberem, aí veja aí a pessoa, porque do lado direito está azul e do lado esquerdo está vermelho. No lado direito do nosso coração circula apenas sangue venoso, ou seja, sangue com gás carbônico, certo? Então, no lado direito do nosso corpo, por isso o azulzinho, só tem sangue venoso, sangue com gás carbônico. No lado esquerdo do nosso coração, então no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo, só circula sangue com oxigênio, ou seja, sangue que a gente chama de sangue arterial, mas sangue com oxigênio. Então, no lado direito do nosso coração passa apenas sangue com gás carbônico, e no lado esquerdo do nosso coração circula apenas sangue com oxigênio. Ou seja, a gente não tem a mistura dos tipos de sangue. A gente, em nenhuma parte do nosso corpo, nem no coração, nem nos vasos sanguíneos, ocorre mistura do sangue com oxigênio com sangue com gás carbônico. Por isso que a gente costuma dizer que a nossa circulação ela é do tipo completa. Por quê? Porque não há mistura dos tipos de sangue. Isso torna a nossa circulação muito mais eficiente, certo? Então, como esses tipos de sangue não se misturam, vamos dizer assim, chega no nossos tecidos sangue completamente puro com oxigênio, ou seja, não há chance do gás carbônico que sai das células voltar através de uma mistura de sangue. Então, a nossa circulação é completa, ou seja, o sangue arterial ele nunca se mistura com o sangue venoso, ou seja, o sangue com gás carbônico ele nunca se mistura com o sangue com oxigênio. Então, no lado esquerdo do nosso coração circula apenas sangue com oxigênio, e no lado direito circula apenas sangue com gás carbônico, certo? Esses sangues não se misturam, a gente tem uma circulação completa. Professor, você está falando isso porque tem alguns animais que a circulação é incompleta, né? Os anfíbios, alguns répteis, a circulação incompleta, ou seja, o sangue com gás carbônico em alguns pontos. No caso, por exemplo, no coração dos anfíbios, os anfíbios eles só têm um ventrículo. Então os dois sangues se misturam no ventrículo, né? Tanto sangue com oxigênio como gás carbônico. Eles têm 2 átrios e um ventrículo só, e aí os sangues se misturam no ventrículo. Então a circulação deles não é tão eficiente como a nossa, como a das aves, que tem o coração completamente separado dessas 4 cavidades, e dos crocodilos também assim, né? Os crocodilianos, jacaré, crocodilo, algumas espécies, né? Então a gente tem essas cavidades bem delimitadas e o sangue não se mistura. Isso torna a circulação muito mais eficiente, certo? Entre os átrios e os ventrículos a gente tem essas válvulas que são essas portinhas, né? Que elas ficam fechadas quando o sangue passa, ela abre e fecha. Ou seja, não é que ela separa os átrios dos ventrículos, certo? Além de ter essas válvulas que separam os átrios dos ventrículos, também temos válvulas que nas artérias que vão levar o sangue, que vão tirar o sangue do coração, né? Então veja, entre o átrio direito e o ventrículo direito a gente tem a válvula tricúspide, certo? Aí quando o sangue ele passa do átrio direito, desce para o ventrículo esquerdo, para ele sair do coração ele vai entrar na artéria pulmonar, né? Que a gente chama também de tronco pulmonar.
Então a gente tem a válvula do tronco pulmonar, que é a portinha que, para quando o sangue ele não entrar no ventrículo, ele não vai direto para a artéria, né? Ele só vai quando tem um bombeamento do sangue. Então a gente tem essa válvula do tronco pulmonar, né, que é da artéria pulmonar, e também aí lá no átrio direito, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e também ali no começo da artéria aorta, a gente também tem uma válvula da aorta. Então essas válvulas elas separam essas estruturas. Então as válvulas vão separar os átrios dos ventrículos e vai separar os ventrículos também das artérias que vão conduzir o sangue para fora do nosso corpo, certo? No lado, beleza? Espero que vocês estejam entendendo tudinho. No átrio, vamos falar aqui do lado direito do coração. O sangue ele chega do corpo e entra no nosso coração, no lado direito do nosso coração, a partir de um conjunto de veias que a gente chama de veias cava. Aí a gente tem a veia cava superior, que geralmente está trazendo sangue do encéfalo, da cabeça da gente, né, dessa porção acima do coração, né, trazendo sangue com gás carbônico. E a gente tem a veia cava inferior, que traz geralmente o sangue venoso, o sangue com gás carbônico, da parte de abaixo do coração, né? Então a veia cava superior traz o sangue, o gás carbônico acima do coração e a veia cava abaixo, certo? Então o sangue ele entra no átrio direito através das veias cavas, superior e inferior, passa ali pela válvula tricúspide, entra no ventrículo direito e do ventrículo direito ele sobe para a artéria pulmonar. Lembra que eu falei que a artéria pulmonar é a única artéria que transporta sangue com gás carbônico. Então ela quando sai do ventrículo direito, ela passa para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela se separa, né, em duas, né? A artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar esquerda vai levar o sangue para o pulmão esquerdo e a artéria pulmonar direita vai levar o sangue para o pulmão direito, certo? Passado lá aconteceu a hematose do pulmão, aí o sangue com gás carbônico ele cai nas veias pulmonares. Nas veias pulmonares, a gente vai ter veias pulmonares esquerdas, né, e veias pulmonares direitas. Aí elas são quatro, né? Veias pulmonares esquerdas superiores e inferiores. Então elas vêm e entram, jogam sangue arterial. Então a veia pulmonar é a única veia que transporta sangue com oxigênio, joga no átrio direito. Aí esse sangue ele passa no átrio esquerdo, ele passa do átrio esquerdo pela válvula mitral, entra no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele entra na famosa artéria aorta, certo? Da artéria aorta, o sangue ele vai ser distribuído pelo nosso corpo. Então, ele vai ter lá o tronco, a artéria aorta, ele vai ter lá o tronco braquiocefálico, né, que vai levar o sangue para a cabeça, a artéria aorta comum, a artéria subclavíca, que passa aqui abaixo das clavículas, e aí vai distribuir sangue para o nosso corpo todo. Então essa aí é a estrutura do coração. Muita coisa, gente. Não é tanta coisa. Olha, o nome das válvulas eu trouxe aqui, vocês não precisam lembrar disso, certo? Não precisa decorar, só precisa saber que existem essas válvulas, mas não precisa lembrar do nome delas. Válvula mitral, válvula tronco-pulmonar, eu não vou cobrar isso não. Estou trazendo aqui, mas fique tranquilo. Vocês precisam saber que elas existem e que elas separam essas cavidades, certo? Agora sim, é bom saber da artéria pulmonar, artéria aorta, as veias cavas, as veias pulmonares, tem que saber onde é o átrio direito, onde é o esquerdo, onde é o ventrículo esquerdo, onde é o ventrículo direito. Cuidado para não escrever ventríloco. Ventríloco é aquele bonequinho com as cordas, certo? Aí o ventrículo. O ventríloco é o cara que na verdade que mexe com o bonequinho com as cordas. Essa é a parte interna do coração. Vamos ver a parte externa do coração. Por fora, o coração ele é formado basicamente por 3 camadas, certo? Na parte tem um tecido que reveste o coração por fora, vamos dizer assim, a pelezinha do coração por fora, é o que a gente chama de epicárdio. Epicárdio é de todo. Epicárdio é a camada externa do coração, ou seja, uma pelezinha, né, um tecido epitelial que reveste externamente o coração, é o epicárdio. Da mesma forma que a gente tem um tecido epitelial que reveste por fora o coração, a gente tem um que reveste por dentro. O que reveste por dentro é o endocárdio, certo? Então, ep significa fora, cardio vem do coração. Então, epicárdio que reveste por fora. Endo significa dentro. Então, endo é o revestimento por dentro. Endocárdio é o revestimento interno do coração.
Então a gente tem o epicárpio, que está por fora, o endocárpio, né, que está revestindo lá nos locais onde tem os átrios ventrículos, né, as cavidades internas, e entre esses dois a gente tem o miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração, né? Ou seja, é o músculo responsável pelos batimentos cardíacos. Esses batimentos cardíacos eles são involuntários, ou seja, a gente não tem controle sobre eles, e é ritmado, né? Ou seja, é o batimento cardíaco que ele segue um ritmo. Então, mas, assim, em média, uma pessoa normal adulta ela vai ter entre 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Né? Então, a cada minuto a gente tem, ou seja, a cada segundo a gente tem um batimento cardíaco. Esses batimentos cardíacos que são responsáveis pelo bombeamento do sangue no nosso corpo. Então, quando a gente está fazendo uma atividade física e precisa que nossos tecidos demandam mais oxigênio, mais nutrientes, a gente acelera esses batimentos cardíacos. Né? Então, os batimentos cardíacos eles vão ser realizados pelo miocárdio. Quando o miocárdio, se o miocárdio, por exemplo, ele parar de fazer os batimentos cardíacos, a gente diz que a pessoa teve uma parada cardíaca, ou seja, o miocárdio ele parou de fazer os seus movimentos de relaxamento e contração. Por exemplo, essas paradas cardíacas elas podem ocorrer por um processo de infarto, né, que é quando parte desse tecido do miocárdio ele pode morrer, né, por algum motivo, né, por uma série de motivos, né, parte desse tecido morre e aí o coração ele não consegue bater. Em alguns casos a pessoa volta, né, se essa lesão no miocárdio não for tão grande, com um atendimento médico, né, a pessoa pode voltar ao coração, mas aquela parte lesionada ela não volta a se recuperar. Então, dependendo do grau de intensidade da parada cardíaca, ou de lesões no coração da pessoa, aí a pessoa precisa fazer um transplante cardíaco, ou seja, ela precisa receber um coração novo, porque aquele coração está perdendo as capacidades de bombeamento sanguíneo, e isso pode levar à morte, né? Ou seja, a pessoa, uma hora o coração não vai conseguir mais bater, porque algumas partes do tecido cardíaco do coração eles estão debilitados. Então, se ele está debilitado, pode chegar no momento que o coração ele não vai conseguir mais suprir, ou seja, as outras partes não vão mais conseguir suprir a falta daquela parte perdida. Né? Então, aí a pessoa pode chegar a morrer, se o coração dela parar de bater, porque o sangue para de circular, para de chegar nutrientes, oxigênio nas células e as demais estruturas do corpo vão morrendo, por assim dizer, vão parar de funcionar e, consequentemente, o indivíduo vai chegar à morte. Então, vejam ali, estão vendo ali, nesse esquemazinho ali, tá vendo essas coisas que parecem essa coisa branca que parece um cuspe, ali são as válvulas, né? Aí veja lá que no lado direito, veja que tem 3, né? Por isso que chama de tricúspides, que são 3, e tem aqui do outro lado que só são 2, tá vendo? 2 válvulas, né? Por isso que chama de tricúspide, porque tem 3 estruturas. Tem pessoas que têm problemas nessas válvulas, né? Elas não se fecham totalmente, e aí o sangue, quando chega no átrio, ele desce direto para o ventrículo, e aí meio que enche um pouco um e enche o outro, e aí isso dificulta nos movimentos cardíacos. Algumas pessoas têm problemas nessas válvulas, tem pessoas que têm, eu não lembro agora exatamente o nome da condição, mas a pessoa nasce sem as válvulas, aí ela precisa fazer um transplante de coração, né? Porque o sangue tem que encher um, passar para o outro. Se ele mistura, vira esse bolo, vira uma confusão e atrapalha completamente os batimentos cardíacos. Os movimentos cardíacos eles vão ser de 2 tipos. Então a gente tem 2 tipos de batimento cardíaco, o que a gente chama de sístole e o movimento que a gente chama de diástole. A sístole é quando a musculatura do coração ela se contrai. Então quando a gente tem a contração do coração, é o momento que a gente vai estar bombeando sangue de um local para o outro. A diástole é um movimento de relaxamento. Quando o músculo do coração relaxa, é quando ele recebe o sangue. Ou seja, não tem entrada de sangue em alguma cavidade do coração. Então, sístole são os movimentos de contração do músculo cardíaco e diástole são os movimentos de relaxamento do músculo cardíaco, certo? Como eu falei para vocês, a gente tem os átrios e os ventrículos. Os átrios e os ventrículos, eles relaxam e se contraem em momentos diferentes.
Ou seja, o coração ele não contrai por inteiro e não relaxa por inteiro. Quando os átrios contraem, ou seja, quando tem um movimento de diástole nos átrios, os ventrículos eles relaxam, eles sofrem diástole, certo? Então, quando a gente tem contração dos átrios, a gente tem relaxamento dos ventrículos. Então, quando tem sístole nos átrios, a gente tem diástole nos ventrículos. Quando a gente tem sístole, ou seja, contração nos ventrículos, a gente tem relaxamento dos átrios. Ou seja, a gente tem diástole nos átrios. É por isso que quando você vai perceber os seus batimentos cardíacos, ou quando você vai escutar o batimento cardíaco, bota o ouvido no peito do seu coleguinha, do seu pai, da sua mãe, você bota a mão no seu peito, você sente dois movimentos, né? Que é justamente o de menor intensidade é a contração dos átrios e o de maior intensidade é a contração, ou seja, a sístole dos ventrículos. Então é por isso que você escuta dois batimentos, um seguido do outro. Por quê? Porque primeiro tem a contração de um dos ventrículos, depois a contração dos átrios, ou vice-versa, dependendo de que momento você escuta. Mas geralmente é primeiro a contração do átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. Então o que acontece é que esses movimentos eles vão acontecendo em separado. Quando os átrios sofrem sístole, os ventrículos sofrem diástole. Quando os ventrículos sofrem sístole, os átrios sofrem diástole. Então, quando a gente tem a sístole dos átrios, é quando o sangue está sendo bombeado do átrio para o ventrículo, certo? Então, quando o ventrículo está em diástole, ele está recebendo o sangue dos átrios. Então, quando a gente tem sístole dos átrios, é o momento em que o sangue está saindo da cavidade dos átrios e passando para os ventrículos. E os ventrículos estão em diástole, relaxados. Quando os ventrículos eles sofrem diástole, ou seja, eles se contraem, eles bombeiam sangue do coração para os vasos sanguíneos, certo? Então os movimentos de sístole são momentos de que o sangue está sendo bombeado. Então, quando os ventrículos sofrem diástole, eles bombeiam sangue do ventrículo para os vasos sanguíneos. Quando os átrios sofrem sístole, quando os ventrículos sofrem sístole, eles estão bombeando sangue dos ventrículos para os vasos sanguíneos. Quando os átrios sofrem sístole, eles estão bombeando sangue dos átrios para os ventrículos, certo? Quando os átrios sofrem diástole, ou seja, quando eles relaxam, eles recebem sangue dos vasos e eles recebem sangue dos vasos sanguíneos, ou seja, o sangue vem do corpo e entra nos átrios. Então, quando os átrios estão relaxados em diástole, o sangue entra neles. Quando os ventrículos sofrem diástole, eles recebem sangue dos átrios. Então, quando os átrios ou os ventrículos estão em diástole, relaxados, eles recebem sangue. Os átrios dos vasos sanguíneos dos vasos sanguíneos para os átrios e dos ventrículos dos átrios para eles. Quando eles sofrem diástole é quando eles bombeiam o sangue. Então, quando os átrios sofrem diástole, ou quando os átrios sofrem sístole, se contraem, eles bombeiam o sangue dos átrios para os ventrículos. Quando os ventrículos sofrem sístole, eles bombeiam o sangue deles para os vasos sanguíneos, certo? E aí vai acontecer intercalado. Então, aconteceu sístole nos átrios, aconteceu diástole nos ventrículos. Aconteceu sístole nos ventrículos, acontece diástole nos átrios. Então eles vão formando esse processo aqui, assim Então quando os átrios se contraem, se fecham, sofrem sístole, os ventrículos sofrem diástole, relaxam. Quando os ventrículos sofrem sístole, os átrios relaxam, sofrem diástole. Então ele vai fazendo esse processo aqui, de forma ritmada. Contrai um, relaxa o outro, contrai um, relaxa o outro. Sístole, diástole, sístole, diástole. Então contraiu átrio, relaxou ventrículos. Contraiu ventrículos, relaxou átrio. Esse movimentozinho aqui é o que forma o que a gente chama do ritmo cardíaco. Então é por isso que a gente diz que os movimentos cardíacos, os batimentos do coração são batimentos ritmados, né? Eles vão acontecendo em um ritmo. Quando esse ritmo se perde, a gente diz que a pessoa aconteceu um processo de arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? Quando o coração da pessoa perde ritmo. Então, às vezes, o átrio e o ventrículo contraem junto, ou relaxam juntos, ou fica descompassado esse ritmo. Em alguns casos de arritmia cardíaca mais leve, a pessoa não tem tantos problemas, né? Mas em casos mais graves, a pessoa pode levar uma parada cardíaca
ou a vários sérios problemas cardíacos, né? Porque compromete toda a circulação da pessoa e aí a pessoa pode ter vários problemas em decorrência dessa falta de ritmo dos batimentos cardíacos, certo? Então tá aí o coração no sistema cardiovascular. Na próxima aula a gente termina essa parte, vou falar sobre o sangue, sobre os elementos figurados e falar também, para fechar, do sistema linfático, certo? Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.